11 de julho de 2025. Dia esse que se confirmou o que há muito tempo eu já vinha dizendo e alertando acerca do futebol moçambicano. A falta do profissionalismo daqueles que praticam esse futebol e principalmente daqueles que organizam essa competição. Nesse dia, o Moçambola teve 6 jogos adiados por parte da Liga Moçambicana de Futebol por falta de recursos para a realização dos mesmos. Uma coisa que é muito engraçada por dois motivos. Primeiro, é porque o Moçambola tem 14 equipas. É um campeonato que não era muito grande. Não se justifica uma competição com 14 equipas ser adiada por falta de recursos para a realização do mesmo. Temos exemplo de outros campeonatos com 20 equipas e essas competições nunca foram adiadas por falta de recursos para a sua realização. Outra coisa muito engraçada é que no futebol, assim como em outra qualquer atividade, existe uma coisa chamada logística. Ou seja, antes de se começar uma temporada, as partes que dirigem o futebol e os clubes reúnem-se para poder discutir as coisas que serão necessárias para poder praticar-se o futebol. Nessas reuniões que são feitas, a Federação, a Liga Moçambicana e as pessoas que estão responsáveis pelo futebol, decidem o que é que vão precisar para que essa competição possa decorrer de boa forma. Ali são discutidos os valores que serão necessários de modo que o campeonato possa começar e de quando esse campeonato se começa não possa se parar nunca mais. Nessa reunião decide-se e tem-se em conta o valor que será necessário para poder se praticar o futebol. Quando se decide começar a competição depois de esses todos os fatores terem sido liquidados, ou seja, depois dali se discute se temos recursos necessários para que a competição possa começar. Se temos recursos necessários para que ela comece e decore até o fim sem interrupções, começa-se a liga. Mas caso não tenha esses recursos, vai-se à procura de parceiros ou de patrocinadores, de modo que esses recursos possam ser reunidos para que a competição possa começar e possa terminar sem nenhuma interrupção. Quando a Liga Moçambicana, antes de começar o Moçambola desse ano, todo mundo é testemunha que tivemos por 2 vezes o adiamento do início do campeonato, porque a Liga dizia que não tinha recursos necessários para poder começar essa competição. Quando depois desses 2 adiamentos, a Liga vem e diz que vamos começar com o campeonato, a primeira coisa que passa na cabeça de todos nós é que, ok, se adiou por 2 vezes, significa que agora temos recursos necessários para poder se realizar essa competição. Mas o que nós vimos foi que a Liga começou a competição e antes mesmo de se ter 10 jornadas disputadas, o Moçambola foi paralisado. 6 jogos foram paralisados porque não tinham-se recursos necessários para que esses jogos pudessem ser realizados. Está-se a falar mais na questão de ter o transporte para que os clubes pudessem movimentar-se de um canto do outro do país para poder realizar esses jogos. A Liga Moçambicana de Futebol mandou um comunicado, porque a Liga Moçambicana basicamente dizia, resumindo, porque eu sei que existem pessoas preguiçosas que não gostam de ler assim como eu, resumindo, a Liga Moçambicana dizia que vai paralisar 6 jogos porque não teria os recursos necessários para poder se realizar esses jogos. O que mais contou para a paralisação foi a questão dos voos, pois a LM, ou seja, as linhas gerais de Moçambique, exigiam 100 milhões de meticais para que eles pudessem transportar os jogadores. A LM teve uma atualização e uma passagem que antigamente custava 21 mil meticais, agora está a custar o dobro, Então ela precisava de 100 milhões para que pudesse continuar com o campeonato. E a Liga Moçambicana de Futebol não tinha esse dinheiro e vindo de outros cenários de anos passados em que a Liga dizia que ia pagar, depois não pagava, a Liga dizia que ia cumprir com os prazos, depois não cumpria. A LM, que é uma organização que também tem os seus problemas, que todo mundo é testemunha das coisas que vieram acontecendo nos últimos anos, não quis arriscar e disse, ok, se vocês não deram dinheiro para nós podermos transportar esses jogadores, nós não vamos transportar ninguém e por esse motivo paralisou-se o Moçambola. Isso não devia ter acontecido porque antes mesmo do campeonato começar, essas coisas tinham que ter sido discutidas. A Liga Moçambicana só teria que dar o aval para se começar com essa competição. Caso ela tivesse certeza de que, ok, nós precisamos de tanto, vamos supor, 400 milhões para que o Moçambola pudesse decorrer. Só seria dado o aval para que essa competição pudesse decorrer depois de se ter esses 400 milhões garantidos. Atenção, os 400 milhões são um valor fictício, não dá a dizer que são necessários 400 milhões. É um valor fictício. Mas só se teria se dado esse aval se esse dinheiro tivesse sido conseguido, Mas o que nós podemos perceber aqui é que a Liga começou a competição de um jeito amador, como ela sempre foi, Muitas vezes essa competição se começou de jeito amador. Então a Liga decidiu começar assim mesmo e acho que ela foi naquele requisito de fé. Vamos começar agora e depois da vez no final vamos ter mais recursos para que possamos realizar o que não aconteceu e antes mesmo de 10 jornadas serem realizadas, o campeonato foi adiado e até agora, como eu disse, são necessários 100 milhões para que possa se voltar a praticar o Moçambola. Coisa que deixou
os adeptos, inclusive eu como amante do futebol moçambicano, muito decepcionado pela falta de profissionalismo da Liga Moçambicana de Futebol, da Federação. Eu já fiz muitos vídeos, né? Inclusive o vídeo chamado A Máfia em Forma de Federação, falando, mostrando do meu ponto de vista o que tinha que fazer para se mudar essa toda a estrutura do futebol moçambicano, pois realmente como estão a administrar o futebol não é uma boa coisa. E esta prova aqui, além das muitas outras coisas que vinham antigamente, atraso no pagamento de salários e muitas outras coisas, falta de infraestruturas, depender do sol para jogar, pois Moçambola depende do sol. Se decide haver um eclipse lunar por dias, nós não vamos ter futebol, pois jogamos sempre com o sol das 15. Então, todos esses motivos, e principalmente este do adiamento de jogos, vem mostrar a falta de profissionalismo que se tem nessa liga chamada Moçambola. É preciso que se mude isso, a estrutura, tudo, que se coloque ali pessoas que estejam realmente interessadas em fazer o nosso futebol desenvolver. Caso ao contrário, vamos ter sempre esses cenários de ter um futebol mal praticado, de ter uma competição mal jogada, né? Mas eu não dou somente a culpa à Federação ou à Liga Moçambicana de Futebol. Os clubes também têm uma parcela de culpa nisto, né? Nós temos aquela questão de que o licenciamento dos clubes que a Liga sempre pede. Nós temos aquele cenário de, por muitas vezes, a Liga diz que vamos licenciar os clubes e antes mesmo, uma semana antes de iniciar a competição, temos clubes que ainda não estão licenciados. Uma das coisas que se fez adiar até o início da competição foi isso, licenciamento de clubes, né? Tem um exemplo, o Carmo Desportivo da Amadora, que foi um dos clubes que foi o último nesse quesito de licenciamento de clubes, né? Então também tem essa parte dos clubes não serem muito profissionais, mas isto parte muitas das vezes pela falta de profissionalismo da Liga Moçambicana, pois se a Liga fosse uma liga rigorosa que colocasse lá as ordens, colocasse lá as leis, ou seja, vai participar do Moçambola quem tiver isto, quem tiver aquilo, os clubes iam tentar de todo jeito se adequar. Mais vale termos uma competição com 5 clubes, mas onde sabemos que não vai se parar e vai se ter profissionalismo nessa competição. Eu prefiro assistir 5 clubes do que assistir 14, 15 equipas que não vão jogar, ou sejam, quando estão a jogar, jogam em péssimas condições, dependemos do sol. Então eu prefiro realmente assistir 5 clubes que vão ter um futebol bem desenvolvido, que vão ter uma boa competição e vão trazer espetáculo para o nosso futebol, que é uma coisa que nós não estamos a ver. Então é preciso realmente que se mude tudo a partir de lá de cima, mude-se tudo isso, coloquem-se pessoas que tenham realmente a ver com o futebol. Deste modo vamos ter um campeonato mais desenvolvido e um campeonato mais competitivo. É muito triste paralisar-se uma competição por esse fator, né? E esses 100 milhões onde é que vamos encontrar para poder retomar como o Moçambola? Já comprometemos a época, muitas coisas foram comprometidas, né? Então é preciso realmente que se mude essas coisas e se pratique esse futebol com mais profissionalismo. É preciso que se tire esses que estão aí como combatentes da fortuna que só querem comer dinheiro, não querem fazer nada com o nosso futebol. Esta é a minha humilde opinião acerca disso. Mas como eu disse, a minha humilde opinião é o que eu acho. Você acredito com toda a certeza do mundo que tem a tua opinião e eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Lê os comentários de todo mundo, responda todo mundo, então deixa a sua opinião aqui nos comentários. E também deixa um comentário acerca do que você achou do novo cenário, se eu posso continuar com esse cenário ou voltar para aquele cenário antigo. Você também vai deixar o seu comentário aqui para que eu possa saber. E se você com toda a certeza do mundo me suportou até aqui, eu tenho máxima certeza que você vai gostar desse vídeo que está a aparecer aqui. Então clique, vai se divertir, assista aquele conteúdo. Foi meu prazer estar consigo. Nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista!